Bom, pessoal, boa noite a todos, tá? Agora sim, a gente está ao vivo aqui, nossa aula está sendo gravada. E logo mais os colegas que não puderam estar presentes hoje irão assistir, né? Como o caso de Marcelo, Flávia, né? Vânia. O pessoal que não pôde assistir hoje por algum motivo, mas depois assista a aula, tá? Como eu acabei de falar para a Tereza, nosso projeto ele continua, até porque a plataforma já foi paga, né? E aí, como somos 11 encontros, então, quarta-feira que vem a gente termina essa maratona de questões, tá? Como eu disse há pouco tempo, tem um lado bom e um lado ruim. Boa noite, dona Cris. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Nada, tudo bem, começou agora. Então, o que acontece? Como eu falei, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que dá tempo para você rever as outras matérias, né? Não só focar em informática, dá para você rever outras matérias. E o lado ruim é que muita gente se desmotiva, né? Perde o foco e tal. Então, mas assim, o que é que eu tenho a dizer a vocês? Que não parem, tá? Não parem, não pode parar. Vamos ficar acompanhando aí o site da Consulpan, né? E concursos vão ter muitos, tá? Tenho certeza que tudo que vocês aprenderam até agora, e todos os assuntos de informática, não foi em vão, porque toda aula é um aprendizado, né? É uma anotação. Então, com certeza, ninguém não sabe agora quando vai ter esse concurso, porque, pelo que eu vi lá, né? Foi suspenso, né? Porque vão criar alguns cargos, né? Pelo que vocês viram lá no vídeo lá da prefeita. Mas a ideia é não parar. Por quê? Porque vai sair de concurso aí, é brincadeira, Quantum. Existem rumores que em agosto a Polícia Federal sai edital. Todo mundo sabe que quando sai edital são no máximo 90 dias para o concurso. Então, se a pessoa deixar para estudar em agosto, quando sai edital, não dá tempo, 3 meses. Porque para estudar para a Polícia Federal são 16 matérias, né? Então não dá. Muita matéria. Então, tem rumores aí, como eu estava conversando com alguns colegas, alguns alunos, assim, prefeitura tem um bocado aí, né? Tem um bocado. Então, a maioria de vocês aqui, a maioria aqui é mais professor do que está no grupo. Então, é uma área que está muito carente, né? Quando não tem um concurso, mas as prefeituras estão abrindo as seleções simplificadas, igual aconteceu aí em Salgueiro esses dias, né? Está a maior polêmica até agora, que não escolheram os cuidadores, né? Enfim. Então, a ideia é essa, tá, pessoal? A ideia é não parar, tá bom? Então, vamos ter nossa aula hoje. Trouxe aí 20 questões inéditas, já de concursos agora de 2025, já para vocês ficarem antenados, né? E a informática é assim, todo dia tem uma novidade, né? Todo dia chega uma informação nova. Pronto, a trend do momento agora é aquele aplicativozinho que você consegue botar a foto, quando coloca a foto no aplicativo, a foto vira um desenho, né? Bem animado. Então, isso é informática, né? Mas também, às vezes, ela prejudica, né? Às vezes, uma postagem errada pode causar uma dor de cabeça a gente, né? A gente sabe disso. Então, como eu disse a vocês, essas 20 questões são questões novas de concurso já agora de 2025, tá? Para você já ficar ligadinho em como a banca e as bancas estão pedindo as questões, já para vocês ficarem ligados, tá bom? Hoje a gente tem a participação aqui da nossa colega Marjorie, né, Marjorie? Estamos aqui com Marjorie hoje aqui. Marjorie foi nossa aluna aqui em Pesqueira, né? E aí, hoje ela disse que queria assistir aula, então a gente convidou ela. Fala, Marjorie, que não é Marjorie, é só o nome fake dela. Fala, Marjorie. Quer falar? Boa noite, gente. Boa noite, minha jovem. Então, o que acontece? Hoje estudar para concurso está muito complicado, principalmente para vocês que a grande maioria é dona de casa, né? Então, com a correria do dia a dia, a gente chega em casa muito cansado. Mas a ideia, meu povo, é não parar, tá? A nossa amiga Marjorie aí deu uma paradinha esses dias aí, mas já conversamos ontem, ela disse que já sentiu falta das aulas, né? E o negócio é esse, é não parar, baixar material. Se vocês puderem fazer uma assinatura no Gran Curso, que concurso, é muito importante para você estar fazendo simulados, questões, né? Enfim, tá? Essa é a ideia, tá certo? Então vamos embora para a gente não perder tempo, que eu sei que vocês estão muito cansados, né? Vamos embora. Ô, Marjorie, clica só aí na tua mãozinha aí para desativar
Tá bloqueado aqui. Então, clica na mãozinha aí, para desbloquear. Vamos embora, meu povo? Vamos começar aqui. Beleza, macho. Vamos embora. Primeira questãozinha aí, meu povo. Os concursos vêm cobrando muito teclas de atalho, tá? Então, a gente precisa ficar ligado em alguns assuntos e a tendência, pela escala, né, de porcentagem, vem cobrando muito, que é segurança da informação, pacote Office, tá? E tecla de atalho. Isso são três assuntos que na área de informática está sendo muito cobrado mesmo, tá? Então, fiquem ligados. Ah, professor, qual o assunto assim que eu devo estudar menos? Ó, você deve estudar menos para hardware, tá? Conceitos básicos de informática não cobra tanto. Você deve outro assunto que não cobra tanto, PowerPoint. Já Excel, o outro cobra muito, né, do pacote Office, tá? Então, tem alguns assuntos que não precisa também a fundo. Outro assunto que vem se destacando muito nos concursos públicos é computação em nuvem, tá? Então, é bom vocês depois dar uma olhadinha nessas questões aí. Tá? E quem já vem com a gente aqui na nossa rotina de questões, já sabe como é a nossa metodologia e já vem naquele pique. Então, muitas vezes aqui é só revisar as questões, tá? Então, ó, como eu falei, primeira questãozinha refere-se à tecla de atalho. Então, ó, o que é que ele diz aí na primeira questão? Que você, como técnico administrativo da Paraná Previdência, recebeu uma solicitação de um beneficiário sobre o andamento de seu processo de aposentadoria, tá? Aí ele diz, para consultar as informações do processo é necessário acessar a URL, ok? Aí ele diz, correspondente à solicitação do navegador Microsoft Edge, está em português. E ele diz o seguinte, rodando do sistema operacional Windows. E aí no final ele complementa dizendo, assinala a alternativa que apresenta corretamente o atalho de teclado que você deve utilizar para selecionar a URL na barra de endereços e editar a consulta. Ó, meu povo, se liga só ativar a canetinha aqui, para ficar bem legal, para fazer vocês fazerem a anotação. É o seguinte. Primeira coisa que você tem que saber, né? Saber não, lembrar, porque já foi falado várias vezes. O que é URL, tá? O URL nada mais nada menos é o endereço do site, tá? Então, se eu perguntar assim para vocês, qual é a URL da banca que irá fazer o concurso da Prefeitura de Sede, né? Que é nossa maratona aqui. Então, você não pode nem pensar, você vai dizer o site, ou a URL que vai fazer o concurso feito de certo é www.consulpan.com.br. Então, URL nada mais é do que endereço do site. Por isso que lá embaixo ele diz qual é a tecla do atalho, qual é o atalho do teclado que deve ser utilizado na URL, na barra de endereço. Ou seja, se a URL está na barra direita, então a URL é o endereço do site. Tá? Então, se alguém um dia perguntar a vocês, ou em qualquer concurso que vocês forem fazer, perguntarem para você qual é a URL, não esqueça que é o endereço do site. Vou fazer a minha anotaçãozinha aí, vocês também façam aí, tá? É o endereço do site. Ok? Endereço do site. Ok? E aí ele te dá quatro letras, né? A primeira ele diz que é um Alt D, a segunda ele diz que é um Ctrl E, a terceira, a letra C ele diz que é um Alt E e a letra D ele diz que é um Ctrl F, tá? Se a gente for analisar, a gente já viu essas questões aqui, tá? Agora de uma forma diferente, não era referente à Paraná Previdência, não era referente ao Microsoft Edge, sim o Google Chrome, tá? Ah, professor, mas ele está se referindo aí ao Microsoft Edge. A tecla de atalho, se mudar o navegador, vai mudar a tecla de atalho? Não, pessoal. A tecla de atalho ela vai ser única. Você pode usar o Edge, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, sempre vai ser a mesma, tá? Então, como a gente já viu e reviu, tá? E hoje a pergunta foi em cima do Edge, então essa é nova, porque a gente nunca viu, né? Então, o que acontece? Eu acho que vocês devem ter anotado, mas se não anotou, anota agora.
Vou por eliminação, tá bom? Ó, Ctrl F, Ctrl F. Eu descarto logo de cara. Por quê? Porque o Ctrl F ele é utilizado para localizar o texto dentro da página atual. Professor, como assim o texto? Vocês lembram que muitas vezes eu digo assim, o Ctrl F ele é utilizado para você ver no dia que saiu o listão dos aprovados, você dá um Ctrl F, ele aqui em cima, ele abre uma caixa de diálogo, tá? E você coloca o seu nome lá dentro. Fulano de tal, né? Da Silva. Então, quando você der um Enter, ele vai procurar dentro do texto, no caso, que são a lista dos aprovados, da pasta atual. Ele vai procurar seu nome lá. Porque você não vai passar para ver 5, 10 mil pessoas, um por um, com a barra de rolagem. Então, o Ctrl F é para utilizar, você utiliza para localizar qualquer texto que esteja dentro da página atual que você queira acessar, achá-lo rapidamente. Tá? Beleza? Então, a gente já descarta. Alt-E também eu vou descartar. Por quê? Porque o Alt-E, dentro do navegador de internet, ele não tem uma função específica associada à barra de endereço. Ou seja, se você apertar aí o Alt-E, não vai acontecer nada. Tá? Então, isso é só uma casquinha de banana que a banca colocou. Beleza? E aí eu ficarei entre Alt-D e Ctrl-E. Ok? Então, ó, por eliminação, eu também vou descartar o Ctrl-E. Por quê? Qual é a função dessa tecla de atalho? A função dessa tecla de atalho, geralmente, ele é associada à função de pesquisa e limpa a barra de endereço. Aí você vai dizer assim, peraí, professor, o senhor falou aqui embaixo que o Ctrl F, ele é utilizado para localizar o texto, para pesquisar o meu nome, se eu fui aprovado ou não naquele texto. E agora o senhor disse que Ctrl E, ele é associado à função de pesquisa. Então, ele tem as duas funções? Não, meu povo. Qual é a diferença? E o Ctrl F, ele vai abrir uma caixa de diálogo do lado direito da sua tela, no canto superior, e ele vai lá, naquela caixa, você vai colocar a palavra ou o nome que você queira encontrar no texto. Bacana? E o Ctrl E, ele tem a função de pesquisar, sim, mas ele pesquisa e limpa a barra de endereço. Então, se você for aí no seu navegador e der um Ctrl E, o nome que está na barra de endereço, ele é limpo. E ele aparece uma barrinha para você colocar um novo endereço. Então, ele geralmente é associado a essa função, para você pesquisar e limpar a barra de endereço. Há pouco tempo, eu falei assim para vocês, qual é o URL da banca que está fazendo o concurso de César? Né? E aí a gente falou www.consulpan.com.br, beleza? Então, se eu desse um Ctrl E, aquele nome, consulpan.com.br, ia sumir. Ele ia limpar e ele abriu uma caixazinha de diálogo para dizer, indiretamente ele dizia assim, qual é o novo site, o novo URL que você queira agora, entendeu? Então, essa é a diferença. O Ctrl F, ele pesquisa o que está dentro do texto. E o Ctrl E, ele pesquisa e limpa a barra de endereço. Fechou? Então, sobrou para a gente, só um momentinho, Aparecida. O que sobrou para a gente é o Alt D. Então, para mim acessar, como ele disse lá, selecionar a barra de endereço, só selecionar, tá? Eu dou um Alt D, ok? Então, se eu for lá e dar um Alt D, aquele nomezinho que eu acabei de dizer, www.consulpan.com.br, ele não vai limpar, e sim ele vai ficar azul, porque se ele está totalmente azul, ele está selecionado, ok? Alguém tem dúvidas? Pode falar, Aparecida. Professor, é porque assim, eu tinha feito umas anotações, não sei se eu notei errado, que diz atalhos mais cobrados no Word. Ctrl E, eu coloquei centralizar o texto. É a mesma coisa do que o professor acabou de falar ou Não, não? não. A gente está falando de navegadores de internet, tá? Navegadores de internet. A parte do Word é o pacote Office, tá certo? Então, assim, nem sempre os atalhos que você vai utilizar no Word vai ser os mesmos atalhos com as mesmas funções que você vai utilizar no navegador, tá? Por exemplo, vou dar só um exemplo. Se você tiver com o seu Word aí aberto, digamos que amanhã seus alunos têm prova, certo? Aí você abre o seu Word e vai digitar a prova para você aplicar amanhã. E aí, tudo bem?
Tudo. Qual seria a tecla de atalho que você vai selecionar todo o texto? Digamos que você foi lá, selecionou lá, que seus alunos amanhã vão fazer uma prova com 10 questões. E aí você quer selecionar todo o seu texto que você acabou de digitar, ok? Para você mudar a cor da letra, o estilo da fonte e assim por diante. Qual seria a tecla de atalho que você anotou aí para você selecionar todo o texto no Word? Você anotou aí? Você lembra? Sim. Qual seria a tecla de atalho no Word para selecionar o texto? Deixa eu te ajudar. As teclas de atalho, quando você digita um texto, o Word está lá. Você digitou o texto, seja qualquer o texto. A tecla de atalho que você vai selecionar o que você digitou é Ctrl T, de texto. Beleza? Agora, se você está no navegador de internet, que seja ele Chrome, Edge, Firefox, não importa. Digamos que hoje sai uma reportagem que você gostaria de compartilhar com seus colegas, tá? Aquele texto não foi você que digitou, e sim foi uma edição, né, daquele jornal ou daquele portal que você está vendo a notícia, tá? Então, para você selecionar aquele texto que não foi você que digitou, mas que você gostaria de copiar e compartilhar com seus colegas, seria Ctrl A. Ou seja, no Word, você dá um Ctrl T de texto que você que você digitou. No navegador, Ctrl A, tá? Então, Ctrl A ele vai selecionar todo o texto que você não digitou. Então, muito cuidado, tá? Foi muito bom sua pergunta e até para esclarecer para as demais colegas, porque nem sempre, tá? E na maioria das vezes, a tecla de atalho que se usa no pacote Office é totalmente diferente da tecla de atalho que se usa no navegador. Então, vocês precisam prestar bastante atenção, tá? Quando a pergunta for formulada. Nesse caso da gente, ele foi bem direto. Ele diz que um técnico administrativo lá do Paranaprev, a Previdência, ele recebeu uma solicitação, tá? E ele precisa consultar as informações do processo da pessoa. E aí ele diz que é necessário acessar a URL, tá? Mesmo que o texto, por algum motivo, não colocasse qual foi o navegador que ela acessou, o texto fala que foi o Edge, mas digamos que o texto não colocasse. A partir do momento que ele fala que é necessário acessar a URL, você e os demais têm que entender que o URL só vai estar dentro de um navegador de internet, tá? Você não pode simplesmente digitar www na caneta. Você não pode, ou digitar na sua tela www.consulpan.com.br no Word, clicar lá e acessar a internet. Não pode. Para você acessar a internet e o endereço do site, você precisa estar dentro de qualquer navegador. Então, se ele já disse para você que é necessário acessar a URL, então você tem por obrigação de entender que a URL só se acessa dentro do navegador de internet. Tranquilo? Por isso que você anotou, a sua anotação você falou, foi no Word. É totalmente diferente. Beleza? Anotou aí Beleza. essa regrazinha? Show de Sim. bola. Os demais, todo mundo entendeu? Tudo certinho? Sobe os likezinhos aí que eu já passo para a próxima. Tá bom? Beleza, meu povo. Vamos embora. A segunda questãozinha diz o seguinte, que na rotina diária de uma universidade federal em que a eficiência no uso de navegadores é crucial, os usuários frequentemente utilizam o Google Chrome, ok? Considerando os atalhos de teclado do Google Chrome, no sistema operacional Windows, o atalho Ctrl 9 possibilita o quê? Notem que eu creio que todo mundo aqui nunca viu essa tecla de atalho no navegador, Ctrl 9. Ou seja, entramos em 2025 e as bancas já começaram a inovar. Por isso que eu disse para vocês que as 20 questões que a gente traz hoje são todas que foram feitas em concursos agora esse ano. Então, qual é a dica? Quando vocês estiverem fazendo questões em qualquer site, ou nos que nos sites que vocês pagam, ou sites que são gratuitos, muito cuidado quando vocês baixarem as questões. Não vão baixar questões de 2020, de 2021, de 2022. Por quê? Porque você perde tempo, tá?
De 2 anos para cá, a tecnologia ela evoluiu muito. Então, muitas coisas vieram, principalmente quando se muda de sistema operacional. Então, se você for buscar questões de 2020 até 2023, meados de 2023, a maioria das questões vai falar do sistema operacional Windows 7. E não se trabalha mais com Windows 7. Tá? Hoje, só se trabalha com Windows 10 e Windows 11. Então, final de 2023 até os dias atuais, tá? Se você analisar as questões, vão estar mais só com Windows 10 e Windows 11, tá? Quando o cara diz aí que a rotina na Universidade Federal, frequentemente eles estão usando o Google Chrome, ele diz que os atalhos de teclado do Google Chrome, ele cita esse novo teclado aí, novo atalho, Ctrl 9, e ele pergunta o que é que isso possibilita, né? Então, isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Tá? Por quê? Por conta do Windows 11. Então, os navegadores tiveram que se atualizar, tiveram que inovar. Então, eu creio que ninguém nunca ouviu falar nessa tecla de atalho. Tá? Então, já anota aí e já vamos direto. Tá? Por quê? Porque ele diz que o Ctrl 9 ele acessa a guia aberta anteriormente. A letra B diz que ele vai para a última guia à direita. Tá? A letra C diz que ele abre a página inicial da guia atual. E a letra D diz que ele abre a página anterior do histórico de navegação na página atual. Eu vou ser logo direto com vocês, para vocês anotarem, é para a gente não perder tempo, nem ficar uma aula cansativa. Tá? Essa novidade aí, do Ctrl 9 mais 9, tá? Depois, inclusive, se vocês quiserem, vocês podem testar aí. Tá? Simplesmente vocês vão para a última guia à sua direita. Eu sou como à sua direita. Observe assim. Eu estou com o meu navegador aberto, tá? Aqui em cima existe uma guia aberta, que é a guia do Google Meet. Beleza? E lá aí da sua guiazinha, você vai ver que tem um maisinho. Se eu clico aqui, vou lá e clico no maisinho, o que é que ele me abre? Ele me abre uma nova guia, tá? Já vi concursos fazer pegadinha perguntando assim: se você clicar no maisinho, vai abrir uma nova janela? Não. A janela, ela permanece. O que vai abrir é mais uma guia ao lado. Toda vez que você clicar no maisinho, ele abre mais uma guia. Não abre. Sua janela vai permanecer aberta. Beleza? Então, o que acontece? Se eu estou aqui com o Google Meet aberto, tá? E eu clico no maisinho, digamos que eu bote aqui G1.globo. Ele vai abrir uma segunda guia, um G1. Digamos que eu clico no maisinho e aí ele abre o PCI Concurso. Ou seja, se eu olhar para a minha janela, isso aqui é uma janela, tá? É igual a sua casa. Se você olhar para a janela, você vai ver que tem 3 guias abertas, tá? Você pode tanto falar guia ou aba. A banca ela pode cobrar em falar guia ou a banca pode falar aba. Então, se a banca falar aba, você vai entender que é o maisinho de lado, na sua janela. Então, digamos que eu estou aqui no Meet, clico com o mouse na minha segunda guia, fui para o G1, clico no mouse na minha guia, fui para o PC Concurso. Vi o que eu pesquisei, o que eu queria, voltei para o minha Google Meet, para começar a aula. Tá? Se eu aperto o Ctrl mais 9, o que é que ele faz? Ele simplesmente pula do meu Google Meet para a minha última guia, que é o quê? PC e Concurso. Então, digamos que eu estivesse aqui agora, e Tereza fala assim: professor, quais são os concursos que estão abertos em Pernambuco? E aí eu falasse: espera aí, Tereza, para eu não sair da minha tela, eu dou um Ctrl 9. Então, Ctrl 9, o meu cursor, automaticamente, ele vai pular para a minha última guia do lado direito. Ou seja, eu não precisei nem sair da minha tela aqui, porque ela simplesmente vai sobrepor. Quando eu der um Ctrl 9, ele vai sair da minha tela que eu estou aqui com vocês e vai passar para o PC Concurso. Então, ela vai passar minimizada. Eu olho, já volto para mim e digo: ó, Tereza, está aberto o concurso tal, tal, tal e tal. Pronto, é assim que funciona. Entendeu? Então, esse Ctrl mais 9 é uma das novidades. E é uma questão inédita aí. Aí vocês já colocam aí. Beleza? Essa foi boa, não foi? Essa aí ninguém nunca tinha visto, não. Tá certo? Então já anota aí. Tá certo? Vamos para a próxima.
Próxima questãozinha. Terceira questão. Diz o seguinte. Sobre os conceitos básicos de segurança na internet e vírus de computador, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, o primeiro item diz o seguinte: os vírus de computadores são evitados com a instalação de um hardware específico para contactá-lo. O item 2, ele diz que o ransom, ele é um tipo de código malicioso que bloqueia o acesso a um equipamento ou ele criptografa os dados, requerendo um pagamento de resgate para liberar o seu acesso. E o item 3, ele diz que sempre que possível, é recomendada a adesão à verificação em 2 etapas ou autenticação dos fatores para a proteção de contas. Tá? Então, digamos que chegou o concurso, caiu essa questãozinha, mas a sua cabeça aí não está muito legal e você esqueceu. Você só esqueceu que em alguma aula, por algum motivo, você lembrou que existe um vírus que de fato cobra um resgate, né? A gente já viu, review várias vezes aqui. Então, se a gente for por eliminação, então vamos pelo ransom, né? Não, ele está dizendo que é um tipo de código que bloqueia o acesso, criptografa os dados. E ele pede um pagamento de resgate. Eu sempre brinco nas aulas aqui com essa questão, porque eu digo que o ransom é um ex que a gente tem, né? Porque ele fica com o ranço da gente, sempre cobra algum resgate para devolver algum pertence que a gente esqueceu na casa, né? Então, isso é verdadeiro? Sim, isso é verdadeiro. Então, ó, se aqui é verdadeiro, então eu já elimino B e C, tá? Já elimino B e C. Isso é a estratégia dos concursos que você tem que fazer, tá? Isso é a estratégia que você tem que aplicar nos concursos, ok? Não sabe? Vai eliminação, vai eliminando. Beleza, aí ficou aqui entre A e D. Aí vamos lá. O último diz assim: sempre que é possível, é recomendada a adesão à verificação em 2 etapas, ou autenticação de 2 fatores a partir da proteção de contas. Aí você fica, será que é verdadeiro ou falso? Vamos para o item 1 lá em cima. Aí diz que os vírus de computador são evitados com a instalação de um hardware específico para combatê-los, tá? Então vamos lá. Fiquei em dúvida agora se o item 1 é verdadeiro, se o item 3 é falso. E aí? O que é que vocês marcariam aí? Letra A ou a letra D? Dona Cris, o que é que a senhora marcaria aí? Letra A. Letra A, certo. Tereza, o que é que você marcaria aí, Tereza? Letra A. Dona Alcinete, também marcaria letra A? Letra A. Letra A, porque aí onde diz que, né, a instalação do hardware é específico para combatê-lo. Eu acho que isso é errado, esse final aí. Tudo bem. Então vamos embora. Então vamos olhar aqui. Letra A. Aí tá, né? Ok. Mas vamos lá. Pessoal, vamos pular para o terceiro item aí, para a gente analisar direitinho, né? Se a gente analisar e chegarmos a um conceito, a gente mata a questão. Ó, sempre que possível, é recomendado a adesão à verificação em 2 etapas ou autenticação de 2 fatores para a proteção de contas. Pergunto a vocês, se agora vocês clicarem aí, abrem uma nova guia, e aí entra aí no Gmail, tá? Quando você bota lá seu e-mail lá no Gmail, que pede para acessar a conta, automaticamente vocês entram no Gmail. Quando eu quero dizer que vocês entram, é se logar. Quando a gente consegue se logar no Gmail, aqui em cima, fica a letrinha inicial do nome da gente, né? Bom, se você conseguir se logar, Tereza, vai ficar um Tzinho. Se a Aparecida conseguir lá, fica um A, né? E quando a gente passa o mouse em cima, ele diz que é a conta da pessoa, né? Tereza tá logada, Aparecida tá logada, né? Mas ele fica a letra inicial do nosso nome. É assim que funciona? Então, quando você tenta se logar, automaticamente vocês entram direto, ou ele fala 2 etapas. Como seria 2 etapas?
É você, de fato, ele pedir uma solicitação para verificar se realmente você é Tereza, se realmente você é Aparecida. Eu tiro pelo meu, por exemplo. Se eu clicar agora aqui no meu Gmail, tá? E peço para, coloco minha senha e peço para me conectar. O que é que ele diz? Automaticamente ele começa a girar na minha tela e ele chega a notificação no meu celular. Ele diz assim: é você, Emerson, que está se conectando no computador Ace, assim, assim, assado. Por quê? Porque o seu computador pode estar sendo invadido, não é verdade? Então, quando eu olho, eu digo sim. Quando eu aperto o sim no meu celular, aí ele se loga aqui em cima, tá? Se eu não quiser que seja assim, eu posso mudar aqui para ele verificar com números. Então, se eu clicar ali e dizer assim, eu quero números, na minha tela aparece tipo o número 32, tá? Chega uma mensagem no meu celular, nas minhas notificações, dizendo: estão tentando acessar o computador assim, 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 com o e-mail, tal, Emerson, tal, gmail.com, tá? Qual é o número informado? E ele me dá 3 números embaixo. Digamos que ele bota lá 24, 32, 55. Se eu estou olhando para a tela e se for eu mesmo que esteja acessando, eu estou vendo que na tela ele tem 32. Se for no celular que apertar 32, ele vai logar. Se eu botar 55, ele vai saber que não é Emerson que está acessando a conta, e sim um invasor. Ele não deixa logar e ele bloqueia a tela. Então, na terceiro item aí, quando ele diz assim, que é recomendável a adesão e a verificação em 2 etapas, é esse sentido. Então, a conta do Gmail, você pode ir lá nas configurações e dizer que toda vez que você for se logar, você precisa que seja verificado em 2 etapas. E aí você diz como queria ser as etapas. Se você quer, como eu disse, chega dizendo que o e-mail, aquele está sendo assim ou não, ou seja, com números. Então, esse itemzinho aqui, meu povo, é verdadeiro. Então, se esse é verdadeiro, a AA está fora. Aí você pergunta assim, por quê, professor? Porque é o seguinte, o item 1 diz o seguinte, que os vírus de computador são evitados com a instalação de um hardware específico para combatê-los. Ó, Nesse caso, não tem nenhum específico para combater. isso. Entendeu, dona Telha? A senhora Tem. onde eu queria. Não existe um hardware específico para combater, né? Não existe. Dizer assim, ó, se você comprar esse celular e você botar a conta nesse celular, você está totalmente sem risco nenhum de coisa. Não existe um hardware específico, tá? O que existe são hardwares paralelos, que podem deixar você, assim, aparentemente seguro, mas a gente sabe que para o vírus não tem. Os caras invadem mesmo, né? Assim, o governo gastava uma nota com Farion, com antivírus, né? E o governo nunca ia ser invadido. E o que a gente mais vê é que invadiram o Pentágono, um hardware invadiu o Supremo Tribunal Federal. Então, não existe hardware específico para isso. Assim, era muito bom. A gente gastava um pouquinho mais, mas a gente sabia que comprando aquele hardware, a gente estaria isento de qualquer vírus, tá? Então, essa é a pegadinha aí, tá bom, pessoal? Então, ó, nossa questãozinha aqui, a gente vai marcar a letrinha D, entendeu? E o item 1, ele é falso. Entenderam aí? Não existe um hardware específico. Não existe. Ok? Todo mundo entendeu? Vamos para a quarta questãozinha aí, tá? Vamos para a quarta questãozinha aí. E diz o seguinte, a tabela a seguir, ela foi feita no Excel 2013. Ao selecionar uma célula, o retângulo que a envolve, no seu canto direito inferior, aparece um pequeno quadradinho, como apresentado lá na imagem. Está aqui o quadradinho. Olha o quadradinho aqui, ó. Certo? O quadradinho está ali. Ok? Aí ele diz, a finalidade deste item é, letra A, ele fala, exibir ou editar a fórmula da célula em uma planilha. Certo? A letra B, ele diz que aplicar ou remover
bordas de células em uma planilha. A letra C, ele diz que copiar dados, fórmulas ou para preencher células adjacentes com uma série de dados. E a letra D, você deve aplicar a mesma formatação, como cor, tamanho, estilo do tipo de letra ou estilo de limite a múltiplas partes de texto ou gráfico. Ó, se você voltar um pouquinho em algumas aulas da gente, eu disse que esse quadradinho aqui, cadê ele? Esse quadradinho aqui é chamado de alça de preenchimento, tá? Volta algumas aulas aí na mente que você vai lembrar. Quando, um exemplo, uma vez eu coloquei uma tabelinha do Excel e eu coloquei assim, 1 e 2, aí eu selecionei onde tinha 1 e tinha 2. E eu falei para vocês, se a gente clicar na alça de preenchimento e arrastar para baixo, ele vai, como eu selecionei 1 e 2, ele vai entender que tem que seguir a sequência, 3, 4, 5. Vocês lembram disso? Espero que tenham lembrado, tá? E aí eu disse para você que se tiver lá 1 e 2, tá? E se eu selecionar só a célula que tem um 2, e nessa alça eu puxar, você lembra que eu disse que vai ficar tudo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2? Tá? Por quê? Porque eu só selecionei a 2. Então, por essa explicação, você já mata a questão. Vai ser letra C. Isso, tá? Ele copia os dados ou as formas para preencher as células adjacentes. Justamente. Dona Alcinete pegou logo no ar, tá? Então, Na hora que eu vi logo que era. Justamente. Então, essa alça de preenchimento, ela é a ferramenta, pessoal, que permite copiar, né, como ele disse, os dados das formas para as células adjacentes, igual está dizendo aí na questãozinha. Então, se você lembrou daquela explicação, você matou aqui. Tá? Por isso, meu povo, que é importante a gente estar resolvendo questões. A gente resolve tanto e quando a gente para, às vezes, a pessoa já falou isso uma vez. Eu me lembro, acho que na época foi até Dona Cris que até fez um comentário sobre uma questão dessa, e não era nem 1, 2, era 1, 2, 3. E aí eu disse, fica 3, 3, 3, 3, 3. Foi isso, Dona Cris? Eu tenho uma memóriazinha boa aí, me lembro disso aí, dessa situação. Oi. Então, deu para entender essa daí, né? A alcinha de preenchimento aí, ele copia os dados da fórmula. Então, copia os dados da fórmula ou para preencher as células adjacentes. Fechou aí. Tudo certo. Tá? Então, vamos embora para a quinta questãozinha aí. Mais uma. Essa também foi uma questão que, pelos comentários lá, gerou muita polêmica, mas muita mesmo, tá? Muita polêmica mesmo com relação a isso aí. Mas vamos acabar com esse enigma agora aqui. Temos acesso e bizu para vocês, exclusivamente aqui do canal, tá? Nosso grupo é que vai ficar ligado nisso aí. E era bom que a banca botasse uma bronca dessa daí. Oi, Aparecida, pode falar. Professor, desculpa, eu estava aqui fazendo as anotações e, no caso, é qual letra? É a B ou a D? A C. C? Copia. Ok. Sei lá, anotou? Anotei. Beleza. Vamos embora. Observe a seguir a tabela criada lá no Excel. Tá aí a tabela aí, ó. Tem quantas colunas aí? Coluna A, coluna B, C, D, E, F, tá? Eu falo as colunas que estão preenchidas, né? Então, ó, A, G, H, I, até então não tem nenhum preenchimento. Aí ele diz o seguinte, a forma que calcula, ó só, média, maior e menor de cada disciplina é. Então, vocês, né, sabem como é que calcula uma média aqui. Já viu isso aí, né? Se diz que é de média de A1 até A5, soma lá as 5 questões, soma as 5 fórmulas, divide por 5. Né? Se é de A1 até A4, soma as 4, divide por 4. Vocês sabem fazer, né? Aí ele diz assim, e a maior e a menor? Né? Então, vamos eliminar, né? AVG, tira. AVG, tira. Tira todas as duas. É o que, Dona Cris? Tira todas as duas, não? Todas as duas tira, né? Todas as duas tira. É.
Aí sobrou o quê? Sobrou a letra B, tá? E sobrou a letra D, tá? Então, a média eu já achei, né? Tá aí a média aí, média B2 até F2. A letra D também diz que média de B2 até F2. Então, até então, a média, vamos marcar aqui, a média eu já achei, ok? Dona Cris, só desliga o microfone aí, por gentileza. Obrigado, viu? Aí, eu vou agora para maior e para menor, tá? Aí vocês marcariam que letra aí? B. B. Todo mundo aqui vai de B? Não seria máximo ou mínimo, não? Ou todo mundo vai de maior e menor? O que é que vocês acham aí? Agora deu uma dúvida. Deu uma doida ou o professor quer endoidar vocês, né, dona Cris? Olha só, meu povo, vamos lá. Vamos ser bem. Essa questão aqui tem muita polêmica nesse concurso. O pessoal entrou com muito recurso, mas aí a banca não aceitou os recursos, né? E ela explicou. Vou explicar para vocês. Ó, o que é que a gente sempre aprendeu aqui? O que é que a gente sempre aprendeu aqui? Toda vez que existe um maior e um menor, vocês lembram que eu falei assim, pessoal, quando for máximo, é o número máximo. Quando for mínimo, é o número mínimo. Foi isso que eu falei? Eu falei, quando a fórmula for maior e menor, a banca, Entendi. ela é obrigada a te dar o intervalo Intervalo. e uma condição. Então, por exemplo, se a banca fala em maior fórmula, ele tem que dizer, maior de quem? De B2 até F2, o segundo maior, o terceiro maior, o quinto maior. Vocês lembraram agora, né? Então, toda vez que a fórmula for maior e menor, ele precisa do intervalo e uma condição. Nesse caso, meu povo, aí onde está o pulo do gato. A diferença entre a função máximo e maior é o seguinte, é que máximo e o maior é que a função maior pode especificar uma ordem, justamente o que eu disse, tá? Ele vai dizer o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, e ele dá um intervalo, tá? E aí, enquanto na função máxima, meu povo, se aplica apenas ao maior valor encontrado na matriz, né? Se você analisar aí tanto a letra B como a letra D, só existe uma matriz de B2 até F2. Não existe, como é que se diz, uma coisa específica, né? Segundo maior, terceiro maior, não existe. Então, quando a banca, vê como a banca ela é sacana, quando a banca diz assim, candidato, a forma que calcula a média, a maior e a menor, qualquer candidato que não tenha assistido essa aula, nem que tenha pesquisado, tá? Ele iria marcar a letra D. Então, a maioria dos candidatos nesse concurso marcaram sem medo a letra B. Só que a letra B, o maior, cadê o critério? Quem é o maior? Segundo, terceiro, quarto, quinto? Não tem. Quem é o menor? Segundo, terceiro, também não tem. Agora, isso foi uma casquinha de banana. Entendeu? E aí vocês vão anotar essa casquinha de banana hoje, nunca mais, quando cai uma questãozinha dessa, vocês vão lembrar dessa aula de hoje. Aula número 10. Tá? Vocês vão lembrar. Por quê? Porque se não existe um critério, então só existe uma matriz. Quem é a matriz? De B2 até F2. De B2 até F2. Só tem uma matriz. Então, ó, letra D é a nossa resposta. Letra D. Essa foi massa, não foi? A banca confundiu aqui, ela bota maior e menor. Mas cadê o critério de maior e menor? Entendeu? Essa aí é a pegadinha, meu povo. Isso é o diferencial. Isso aqui, cadê minha caneta? Isso é o diferencial de quem de fato assiste aula, está nos grupos, está correndo atrás, entendeu? E aí, essas duas funções em cima também, deixa eu só fazer um comentário rapidão. Essas duas funções que eu disse assim, vamos eliminar a letra A e a letra C, A, V, G.
todo mundo aqui conhece a AVG como antivírus, é isso? Ah, eu tenho uma Avast, eu tenho uma AVG. Só que, na verdade, existe no Excel uma função chamada AVG, e é muito pouco utilizada. Mas é uma função que calcula a média aritmética de um conjunto de valores. Então, por exemplo, vamos ver, para você calcular, por exemplo, um custo médio de um frete, né? Então você usa a função AVG. E na verdade não é nem AVG. Quando você vai montar a fórmula, fica como average, tá? Mas é muito difícil usar essa fórmula, tá? Porque geralmente de cara a gente dá uma AVG, que é antivírus, né? A gente apagaria isso aí. Foi o que eu fiz, né? Eu já eliminei de cara, mas eu estou explicando para vocês que, de fato, no Excel existe essa função AVG. Tá bom, meu povo? Então, anotaram isso aí, né? Então, essa foi uma pegadinha da banca, quando ele pede qual é a fórmula de média, maior e menor. Então, você já é de cara na letra B. Só que você esqueceu desse detalhe. E para ser maior e menor, tem intervalo, é a matriz, e uma condição, ou critério. Nesse caso, não tem. Só tinha a matriz aí. De B2 até F2, só tinha matriz. Beleza? Essa foi boa, não foi, dona Cris? Tá? Essa ela anotou aí, né? Anotei. Ó, Verônica nem responde hoje, Verônica tá sem voz hoje. Mas ela, se ela tivesse com voz, ela tava aqui, feio da vida, né, Vera? Bota só uma risadinha aí, Vera. Sabe que tu não pode falar? Beleza, meu povo. Vamos embora. Sexta questãozinha. E o seguinte, na sexta questão. Um dos recursos existentes no Excel 2019 é a proteção da planilha, né? É considerado uma finalidade da proteção de planilha, no Excel 2019. Letra A, ocultar formas complexas na exibição da planilha. Letra B, impedir a abertura do arquivo por usuários não autorizados, tá? Letra C, comprimir o tamanho do arquivo para facilitar o compartilhamento, ou a letra D, bloquear a edição de células específicas para evitar alterações adicionais. Vamos por eliminar, né? O nome já fala, proteção da planilha. Então, eu vou cortar a letra A e a letra C. Letra D de dado. Vou deixar para vocês a letra C e a letra D. A letra C diz que quando você clica lá em proteção de planilha, você vai impedir a abertura do arquivo por usuários não autorizados. E a letra D diz que você vai bloquear a edição de células específicas para evitar alterações acidentais. E aí? Tereza já disse que era a letra D. Quer pensar um pouquinho, não, Tereza? Eu já marcaria o gabarito direto. Hein, meu povo? Dona Alcineta, você não marcaria o quê, dona? Não tenho certeza absoluta. Aí por isso que Eu não vou pensar. Eu vou de D. Vou de De D D. também? De D? Estamos na letra A. Pois é. Agora, olha só. Numa questãozinha dessa, tira a pessoa de tempo, né? E a gente perde um pouquinho de tempo, porque a gente vai logo botar a mão na cabeça, eliminar a letra C, vai começar a pensar, porque se a gente analisar, a letra B vai impedir a abertura do arquivo por usuários não autorizados. E a letra D Ah, não, letra B, letra A foi. A letra foi letra A, não, meu filho. Letra A foi não. A letra A eu cortei. Letra A e letra C. Ficou entre B e D. Então vamos na letra B. B de bola ou D de dado? Não, filho? B de bola ou D de dado? B. B de bola. De bola. É B ou D, Tereza? B. D de dado eu. D de dado. Tereza vai D. Dona Cris vai B. Dona Alcinete, desempata esse jogo aí, Dona Alcinete. B ou D? Dona Alcinete, B ou D? Aparecida, B ou Eu D? vou de D mesmo. Vai de D de dado. Sim. E Aparecida, B ou D, Aparecida? Rapaz, eu vou chutar aí. Eu vou na B. B. Então empatou agora, né? 2-2. E aí, Marjorie? Desempata esse jogo aí?
B ou Diga D? lá para nós, diga lá para repartir o dinheiro. Diz aí para repartir logo essa conta. Chuta aí, Mário. B ou D? Esse é o pulo do gato aí, viu? Deixei para vocês pensarem. Ó, vamos lá, vamos embora. Tereza, infelizmente você e a Aparecida perderam a aposta, tá? Por quê? Porque ele diz que quando você protege a aplica. Não, se você cancelou a B, é D, eu ganhei, que eu disse várias vezes que era D de dado. E eu incentivei você, assim, quer mudar não, Tereza? Já vai marcar direto aí. Aí você ficou na dúvida. Ó, deixa eu te explicar. A letra B, ela veio para confundir o usuário. Por quê? Porque ele diz que, assim, quando você ativa lá a proteção da planilha, a letra B fala que ele impede a abertura do arquivo por usuário não autorizado. Ao contrário, você ou qualquer usuário, você consegue abrir a planilha. É impressionante, tá? Se alguém mandar um arquivo para você e esse arquivo esteja com a proteção de planilha, você consegue abrir. O que você não consegue é alterar o que está dentro das células. Por isso que a letra D, ele diz o seguinte, que você, quando você coloca a proteção na planilha, você bloqueia a edição de células para evitar alterações acidentais. Então, de fato, você ainda abre, entendeu? Você consegue abrir, você não consegue movimentar, fica protegido o documento. Você não consegue. Ah, eu quero tirar essa aqui, eu quero alterar essa fonte, ah, eu quero mudar aqui essa... Você não consegue, porque ela está protegida e codificada. Então, a banca jogou essa letra B e tenho certeza que muita gente ficou em dúvida e pelo sim ou pelo não, com certeza marcaram a letra A, B. Ah, com certeza se eu botar uma proteção na planilha, eu vou impedir que esse arquivo seja aberto por usuários não autorizados. Mas, na verdade, qualquer usuário pode abrir a planilha, só não vai conseguir movimentar. Essa é a diferença, tá? Então, ficou a dica aí, viu, Tereza? Na pressão, você está a pressão, você diz, eu vou chutar. Bora para a sétima questão, meu povo. Que diz o seguinte. Mas meu chute foi certeiro. Foi bem. E primeira foi. A sétima questão diz o seguinte, que o LibreOffice Calc, na versão 7 em português, né? Então, todo mundo sabe que o LibreOffice Calc é como se fosse o concorrente do Excel, né? Existe o pacote Office, existe o pacote LibreOffice, tá? O pacote Office, pago. O LibreOffice, já o nome já está dizendo, é livre. Qualquer pessoa pode instalar. Então, no pacote pago, eu tenho Word. No pacote livre, eu tenho Write. Tá? É o concorrente. No pacote pago, eu tenho Excel. No pacote livre, eu tenho Calc. Beleza? No pacote pago, eu tenho PowerPoint. No pacote livre, eu tenho Impress. Essas são as diferenças. Um pago e outro livre. Tá? Então, ele está dizendo que lá no LibreOffice, Calc, está dizendo bem aí para você, o Calc é uma ferramenta robusta para planilhas que permite o uso de formas para realizar cálculos. Perfeito, né? Ele é o concorrente direto do Excel. E ele fala o seguinte, que o resultado da seguinte forma, no LibreOffice Calc, e aí ele fala a versão, mas a versão para a gente pouco importa, né? O que vai importar é isso aqui, ó. É isso aqui, beleza? E ele diz o seguinte, o resultado da seguinte forma, no LibreOffice Calc, aí está a forma, considerando que A1 vale 7, A2 vale 9, A3 vale 2. Qual seria o resultado? Primeira dica para vocês é pegar todos esses valores e substituir aqui. Ok? Então, ó, vou deixar aqui para vocês, ó, soma, ok? Soma. A1 vale quem? 7 mais 9 é igual a 16 dividido por 2, dividido por 2, que vai dar 8. ok? E agora? Agora é com vocês. Qual seria a letra que vocês marcariam? Letra A, com Dona Cris? E aí, meu povo? E aí, Aparecida? Já fez o cálculo aí, Aparecida? Estou fazendo. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem esse cálculo aí. 2 minutinhos. Tá certo? Anota no papel aí. Anota aí, Marjorie.
Vai fazer aí. 2 minutinhos. 3, Valendo de agora. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trinta segundos. Uma conta fácil, já terminaram, né? E aí, nosso Neto, achou quanto? Na minha conta deu 8, letra A. Minha também deu 8, deu 8. Isso. E aí, A minha Aparecida? também. Dona Cris? Alcinete, tu tá aí, Alcinete? Já jantou? Já tinha tô feito a minha, tinha dado 8. tô assistindo aqui deitada. Deu quanto, deu quanto, Dona Cris? Já tinha feito a minha, tinha dado 8 também. 8. E É aí, 7 Magro? mais 9, 16. 16 dividido para 2, 8, 8, né? é isso? Tá certo. É assim E aí, mesmo? Marjorie? Fez aí, Marjorie? Não quer falar não. Todo mundo variar. Todo mundo variar, né? Sim. Posso marcar aqui? Pode. Pode. Se a Consulpan resolver botar uma questãozinha dessa, pelo amor de Deus, vocês não digam que estudaram comigo não, viu? Porque todo mundo errou. Todo mundo errou. Meu povo, vocês Cuidado esqueceram da dessas regra. questões. Você tira Vocês nosso esqueceram sono. da, vocês esqueceram da regra, meu povo. Qual é a regra, meu povo? Somar é por último. Primeiro, meu povo, vocês precisam dividir. E, ó, a regra de Excel é o quê? Primeiro eu resolvo o que está entre parênteses. Depois, se tiver exponencial. Depois eu divido ou multiplico. E por último eu somo ou diminuo, meu povo. Então, isso aqui vai ser Mas eu, 7 mas eu, mais. Emerson, Oi, oi, mas eu fui fazer a questão da dividir, mas aí quando deu 9 dividido para 2, 4,5 aqui. aí não deu 4,5, aí fiquei na 4,5. Meu Deus, como é que eu vou botar 4,5? Não tinha que ser exata, não, para poder ficar 4,5 direito. para 7, não era para ser exata porque tem a letra C aqui, dona Cris, ó. 11,5. Aí então, na hora que eu fui fazer, eu também fui fazer, mas aí quando deu 4,5, eu digo, eita, será que vai dar isso mesmo, meu Deus do céu? Se ligou aí, dona Cris? Se Ei, minha ligou, meu menina me povo? atrapalhou aqui. Me diz aí por que é 11? 11 não, 11,5. Ó, Tereza, olha para cá. Dona Cris, desativa seu microfone, por favor. Pronto, obrigado. Tereza, a regra do Excel é o quê, Tereza? A regra do Excel não é simplesmente a gente seguir essa regra aqui, primeiro resolver para parênteses, depois se tiver exponencial, depois divide ou multiplica e depois soma ou subtrai. Então, Tereza, se liga só. A soma aqui é a última etapa. Tá aqui, ó. É a última etapa. Primeiro, você tem que dividir 9 dividido por 2, 4,5. 4,5 mais 7, tá aqui a resposta. A banca botou aqui, ó. Só tem ela aqui, com 11,5. Pegou aí? Nessa ordem aqui que tu botou, né? Parente, expoente, não sei o que, tal. Soma. Eu não tô resolvendo o que está dentro do parênteses, tá aqui. Eu vou resolver o que está dentro do parênteses, primeira regra. E depois o quê? Tem exponencial? Não tem. Mas tem divisão. Aqui é divisão. Divisão tá ali. Eu tô resolvendo o que está dentro do parênteses, tá? Professor, é porque ele tava achando tão fácil que caiu do jeito de patinho. Olha, tá tão fácil que a banca fez questão de botar na letra A8, não foi? Misericórdia, né? Ô, Tereza, aí eu falo, é uma questão boba dessa
E às vezes a gente deixa de entrar no concurso por causa de uma questãozinha, né? A primeira questão Aí miserável. escorrega e sai descendo a ladeira. Ei, quer dizer que faz 9 dividido por 2, depois soma com 7? Sim, porque, ó, vou apagar aqui. Se liga, Tereza. Ó, Tereza, qual é a regra aqui? A regra aqui. Não é primeiro você resolver o que está em parênteses? Tá aqui, ó. Eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Tá? Qual é a segunda regra? Tem exponencial? Não tem. Mas tem divisão ou multiplicação? Tem uma divisão aqui, ó. Olha ela aqui. Então, primeiro eu divido esse daqui e eu deixo o 7 mais por último, né? Aqui, ó. Soma ou subtração. Então, ó, eu repeti o 7 mais e 9 dividido por 2, 4,5. E aí a banca, ela deixou bem, bem bonitinho aqui para vocês aqui, ó. Ela botou aqui, ó. A banca botou aqui, ó. 8, que todo mundo disse, e botou ele aqui, sozinho ele aqui, ó. 11,5. Mas uma coisa é certa. Aí foi triste. Uma coisa Diga, é dona Cris. certa. Ela não pega mais nunca, porque nós já sabemos que agora, primeiro tem a divisão, a multiplicação, para depois ter É, a justamente. adição e subtração. Subtração. E detalhe, viu? Se depois, quando vocês for resolver o parênteses, se tiver um exponencial, é como se fosse a raiz quadrada, primeiro se resolve ele antes da divisão, viu? Senão não dá certo não, viu? Beleza? Essa aí ninguém... Esse expõe, como é que a gente usa ele? Ó, digamos que esteja assim, ó. Um exemplo. Deixa eu mudar aqui a corzinha. Então, ele muda essa cor e fica assim, aqui, ó. Digamos que você tenha da fórmula 2 exponente 3. Tá certo? O que é que significa? É como se fosse 2 a terceira. Você vai multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ele está dizendo que você multiplique o 2 3 vezes. Não é o exponencial aqui? Se tiver assim, ó. 5 exponencial de 2. Aí você vai multiplicar. 5 vezes 5, 25. Entendeu? É assim que funciona o exponencial. No caso, quando Se a fórmula tiver exponencial, você tem que primeiro resolver o exponencial e depois multiplicação. No caso, seria o 5 5 vezes? 2 vezes. Aqui não é 2? Sim. 5 vezes 2. E daria 25. 10, então. 25, rapaz. 5 vezes 5. O 5 duas vezes, tu disse? 5 vezes 5, o 5 repete 2 vezes. Ah, entendi. Isso aqui é a quantidade de vezes que esse vai se repetir. Esse aqui é a quantidade de vezes que esse vai se repetir. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado à terceira dá 8. 5 elevado à segunda, 5 vezes 5, 25. Entendeu? Vou apagar para não confundir vocês aqui. Anotaram essa daí, como estudando aqui, essa ninguém erra mais. Anotaram aí? Vamos embora, vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte, que na versão 2016 do Microsoft Word em português, o recurso inserir hiperlink permite que um determinado texto possa ser configurado para abrir uma página web ao clicar sobre esse texto. Qual combinação de teclas deve ser utilizada para abrir a caixa de diálogo e inserir hiperlinks? Alguém arriscaria aí? Ou não? Hoje essas questões netas, vocês dois estão... Alguém arriscaria aí? Não, né? Então vamos embora. Agora, viu, Aparecida? Agora a gente está falando do Word. Aquela primeira lá foi do navegador, beleza? Certo? Então vamos lá. Ctrl D, meu povo. Ctrl D. Deixa eu tirar a borracha aqui. Cadê? Ctrl D está descartado, tá? Porque Ctrl D ele vai abrir a caixa de diálogo da formatação da fonte, para você mudar o estilo da fonte. Então você já descarta. Beleza? Shift F5 também está fora. Ele é utilizado para mover o cursor para a última posição da edição do documento. Então, se o cursor está em cima, você der um Shift F5, o cursor vem para baixo. Okay? Para a última posição da edição do documento.
tá? Ficamos entre Ctrl K e Shift H. Então, ó, Shift H não é um comando reconhecido pelo Word, ou seja, se você apertar Shift H, não vai acontecer nada com o seu texto, tá? Mas para abrir a caixa de diálogo e você inserir o hiperlink, já riscando aqui, ó, é só para marcar. Ctrl K. Aí, ó, qual o bizu que eu dou a vocês? O final do hiperlink tem um K. Então você já mata a charadazinha por aí. Se cair algum dia uma questão dessa para vocês. Tá? Beleza? Hiperlink. Já tem um K lá no final. Fechou? Pessoal, o que são esses hiperlinks? É o seguinte, se você estiver digitando um texto lá no Word, e você quiser clicar lá e inserir o hiperlink, digamos que você esteja colocando lá um recurso, tá? Colocando um recurso lá. Ah, fazendo um recurso que você não concorda com aquela questão, e blá, 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 blá. Aí você vai lá inserir o hiperlink. Quando você insere o hiperlink, ele abre um negocinho feito um globo terrestre. E aí você cai do navegador. E aí você pesquisa a fonte, lá onde diz que aquela questão, a banca botou a questão errada, né? A letra errada. Aí você, quando clica lá no hiperlink, ele copia o endereço todinho do link. E você coloca dentro do recurso. Por quê? Porque o examinador, quando for analisar, se ele clicar, aqui a candidata Cristiane está dizendo que a banca errou. Está dizendo que em vez da letra A é a letra C. E a fonte que ela pesquisou foi nesse link. Então, quando eles clicam lá, aí eles vão cair lá no hiperlink. Então, isso é inserir o hiperlink. Eu estou dando um exemplo aqui de um recurso, mas vocês podem fazer isso no trabalho de vocês, né? Digamos que numa reunião lá, a diretora passa uma situação e vocês não concordam. Então, para vocês não entrarem em blá blá blá, em zoada, você manda um hiperlink assim, diretora, dê uma olhada nesse hiperlink aí, clica aí, na minha requisição aí, que você vai ver que a cena está errada. Pronto. Precisa nem digitar o número do site. Só joga o hiperlink lá. Tá? Então, esse é o bizu lá. No final do hiperlink tem um K. Então, aí, ó, você já lembra que é o Ctrl K. Fechou? Aí vamos para a nona questão, que diz o seguinte. Tá? Que diz o seguinte, a nona questão. E a imagem a seguir, ela ilustra uma planilha do Excel 2019, tá? Contendo valores nas células A2, B2, C2 e D2, que foram utilizados em uma operação aritmética na célula E2, conforme a imagem. Então, você vê que aqui na célula E2, né? Aqui na E2, ele diz lá que foi utilizado uma operação aritmética, né? Conforme a imagem. E ele disse que a informação que apareceu na célula foi essa daqui, né? Foi jogo da velha, ref e interrogação. Foi essa informação aqui. E ele diz que, na utilização da planilha, o que é que essa informação ela indica? Ela indica que os números não são inteiros, ela indica que o número é dividido por zero. Na letra C, ele diz que uma fórmula se refere a uma célula que não é válida, ou a letra D, ele diz que a fórmula não consegue encontrar o que lhe foi pedido. Ó, essa daí a gente também não pode errar, porque sempre nas aulas eu falo aqui, muitas vezes eu digo assim a vocês, ó, pessoal, se você colocar uma fórmula e quando der Enter, o Excel não entender que aquilo é fórmula, ele bota um monte de jogo da velha, né? Então, se ele coloca um monte de jogo da velha, significa que lá no E2, uma fórmula se refere a uma célula que não é válida. Ou seja, alguém colocou uma fórmula aqui e quando ele deu um Enter, ele deu esse código de erro aqui, tá? Então, essa daí também foi uma questãozinha dada, de boinha. Essa daí, de boinha, de boinha. Fechou? Tudo certinho? Vamos para a próxima. 10ª questão, tá? O que é que diz na 10ª questão? E são pequenos programas ou scripts. Qual foi a letra aí? Fui ali tomar uma aguinha. Letra C, dona Cris. E quando aparecer aquele jogo da velha ali, significa que não é a fórmula válida, né? Até coloquei aqui. Quando a gente coloca uma fórmula que dá Enter, que ela aparece esse jogo da velha, significa que a fórmula que você colocou está errada, não é válida. Ok? Bora na 10ª questão, que diz o seguinte. E são pequenos programas ou scripts que adicionam funcionalidades extras ao navegador do Chrome. Podem ser instaladas através da Web Store do próprio navegador, onde é possível encontrar
diversas opções desenvolvidas por terceiros, ok? E são projetados para melhorar a experiência da navegação do usuário, ok? Adicionar no recurso específico ou personalizar o comportamento do navegador de acordo com as preferências do usuário. A gente está falando de quem? Das guias, das extensões, da Web Store ou do cache de navegação? O que é que vocês marcariam aí, meu povo? Alguém tem alguma dica aí? Vou dizer para vocês. São pequenos programas, tá? Se são pequenos programas, você já vai descartar aqui cache. Porque cache não é programa. A gente já viu que cache são pequenas partículas que ele tira dos textos, em formato TXT, em bloco de notas. Então, se ele fala que são pequenos programas, eu já tirei o cache de navegação. Se ele falou que são pequenos programas, eu já vou descartar guia. Guia não é programa, né? Sobrou para mim o Web Story e extensões. E ele diz que são pequenos programas ou scripts que acionam funcionalidades extras ao seu navegador. E ele diz que eles podem ser instalados através da web. Ou seja, se são pequenos programas que são instalados na Web Story, eu também descarto o Web Story. Porque é na Web Story que eu instalo, né? Vou lá e baixo. Então, não é o Web Story que é o programa. Então, ó, aqui ele diz, ó, podem ser instalados através da Web Story. Mas ele está sempre de quem? Os programas que eu posso, através da Web Story, instalar. Então, não vou marcar a Web Story. Então, pela lógica, sou para a gente, ó, extensões. Então, as extensões, elas podem ser instaladas lá no Web Story. Professor, como seriam as extensões? Um exemplo que eu vou dar bem clássico para vocês aqui. Digamos que vocês entram no site da Globo, ou de qualquer outro site aí, mas vamos citar a Globo, tem muita coisa lá. E digamos que você quer ver um vídeo de domingo lá do Fantástico, que alguém comentou com você, você queria ver a reportagem. Mas aí começa a rodar o vídeo e não roda. Não roda. O que é que você faz? Vai lá na sua Web Story, né? E você baixa quem? O Adobe Flash. Adobe Flash. Isso é uma das extensões de vídeo. Aí quando você baixar lá o Web Flash, o Adobe Flash, quando você voltar no site lá, clicar na reportagem, aquele vídeo vai rodar. Por quê? Porque estava sem extensões. Ok? Então, décima questãozinha aí, letra B, de bola. Vamos para a próxima questãozinha aí. Né? A questãozinha 11, que diz o seguinte. Dentro do LibreOffice Calc, mais um, né, do concorrente do Excel. Dentro do LibreOffice Calc, tá? Existem várias fórmulas e funções que facilitam os cálculos e análise de dados. E ele diz o seguinte, em determinadas situações, você pode precisar subtrair, se liga aí, viu? Olha o enunciado. Você precisar subtrair a soma dos valores de um intervalo de célula específico de um valor em outra célula. Vê que confusão danada. Ó, você pode precisar subtrair a soma dos valores de um intervalo de célula específico de um valor em outra célula. Então, aí ele diz que a fórmula apropriada para realizar essa operação, subtraindo a soma dos valores das células de B2 a B14, do valor da célula B8 é. Então, ó, notem que todas começam com B8, tá? Mas o que é que o enunciado diz? O que é que o enunciado fala para você? Que você precisa subtrair, né, a soma dos valores. E de onde é a célula? Ó, a célula é B8, né? A célula é B8. Então, se você precisa subtrair a célula B8 pela soma dos valores, então você já, ó, mata aqui e mata aqui. Porque se você analisar a letra C e a letra D, tem aqui, ó, B8 menos a soma. E aqui diz,
subtrair a soma. Aqui também diz B8 menos a soma. Não é assim que tá? É assim que tá. Aí ele diz o seguinte, que a fórmula apropriada para realizar essa operação, subtraindo a soma dos valores, você achou já, ó, subtraindo a soma, você já achou. Então, ó, a fórmula apropriada para realizar essa operação, subtraindo a soma dos valores no intervalo de B10 a B14. A gente viu que se for de um até outro, o que é que entra aqui? 2 pontinhos. Não é isso? O até não é esse? Eu quero ir de B10 até B14. Notem que a banca não botou um até, botou A. De B10 a B14. De B10 a B14. Isso é o intervalo. E se eu tenho 2 pontinhos, eu vou marcar quem? Aqui, ó. B10, 2 pontinhos, B14. Letra D. Letra D. Ó. Tá? Beleza? Essa daí também era só ler o enunciado e matar a questão. De boa. Então já vou encerrar ela aqui também. Essa foi boa, não foi, Aparecida? Foi, Tereza? Essa foi tranquila. Vamos para a próxima. Olha aí, Tereza. O exponencial aí, chegando. Olha o exponencial aí chegando. Diz o seguinte. Lá no Excel, o Microsoft Excel é uma aplicação de planilha eletrônica muito popular, ok? Empregada para criar, editar, organizar e analisar dados numéricos. Aí diz o seguinte, utilizando fórmulas e funções, certo? Os usuários conseguem realizar cálculos com base nas informações contidas nas células. E aí ele diz, no Microsoft Excel 2019, foi realizado o seguinte cálculo. Está ali o cálculo. E ele diz, qual será o valor exibido após a execução? Letra A, 324. Letra B, 346. Letra C, 566. Ou letra D, 576. Então, a fórmula está aqui. Vou botar ela aqui só para ficar bem legal para vocês aí. Ó, soma, tá? Aí ele abriu um parênteses, depois abriu outro. Aí ele diz 2 exponencial de 3. Fechou esse parênteses, multiplicou por 3, certo? Fechou o parênteses maior e ele diz, no final tem um exponencial de 2. Olha que bronca, hein, Tereza? Essa agora foi cacete, foi não, Tereza? Vamos ver. Alguém arrisca aí, dona Cris? Dê aí 5 minutos para isso nós conseguimos. É 5 minutos? Pronto, beleza. 5 minutos. Para você consegue. Lembre-se da regra, viu? Primeiro resolve o que está dentro do parênteses, depois o exponencial, depois divisão e multiplicação, e depois adição e subtração. Essa é a regra. Não, não sei não. Pode seguir aí. Tá não? Bom, meu povo, vamos embora. Então vamos. Parece que abre mão dos 5 minutos. Vamos voltar aqui. Se liga só. No meu deu Primeiro. letra D. Letra D, 576.
Vamos ver aí, vamos ver agora aí. Letra D, 5, 7,5. Pronto, vamos ver agora aí, dona Cris. Olha só. Ele fala que a fórmula é uma soma, tá? Ele abriu 2 parênteses, só que dentro de um parênteses tem outro dentro. Qual é a minha regra? Primeiro, eu preciso resolver isso aqui. Certo? Preciso eliminar um parênteses primeiro. Para depois eliminar o parênteses de fora. Para no final, tirar o exponencial. Beleza? Então é o seguinte. Se eu quero resolver isso daqui, tá? O exponencial é como se fosse assim, ó. Ó, soma. Vou tentar fazer uma forma bem simples para vocês entenderem. Soma, tá? Ele está dizendo aqui, ó. 2 elevado à terceira, tá? É como se você calculasse 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Que é igual a 8. Ok? Que é igual a 8. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir vocês aqui. Espera aí. Tá bem legal aqui. Ok? Então, esse aqui é esse aqui. Então, eu já achei ali 8. Agora, eu preciso eliminar o quê? O próximo quê? O próximo parêntese, que é esse aqui, ó. Todo. Então, 8 vezes, certo? 3. Vai dar Ok? 24. Justamente. Vai dar 24. 24 duas vezes, dá Certo? 576. Então, 24 exponencial de 2. 24 exponencial de 2. Que é justamente 24 vezes 24. E aí, dona Cris está certíssimo. 576. 576. E aí, Tereza? E aí, Aparecida? Deu certo aí? Deu certo? Aparecida? Eu não tinha feito, não. Fiz agora, Fez acompanhando não, o né? professor. Mas prestou atenção, né? Primeiro Prestei um sim. parênteses, depois o segundo parênteses, e no final quem está do lado de fora. Entendeu? Dona Alcinete, anotou aí também? Ó, só recapitulando. Não tem, professor. Para a terceira, tá aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes 3, tá aqui, ó. 24. E 24 exponencial de 2. 24 vezes 24, 536. Fechou? Tudo certo aí? Essa daí nunca mais vocês erram, tá? Essa daí foi muito boa aí. Essa questão, quando eu copiei para vocês, rapaz, o percentual de erro dessa questão foi de 70 e poucos por cento, 72, 76. Assim, eu vi lá. Erro. Ninguém acertou essa questão. Mas, já anotaram aí, é o que importa. Vamos embora. Tá? 13ª questão diz o seguinte. Lá no navegador do Google Chrome, qual é o recurso que você usaria para visualizar um site como se estivesse em um dispositivo móvel diferente? Modo anônimo, tradutor do Google, histórico de navegação ou modo de exibição do dispositivo. Então, lá no navegador do Google Chrome, qual recurso você usaria para visualizar um site como se estivesse em um dispositivo móvel? Tá? Então, se o dispositivo ele é móvel, tá? Então eu já matei aqui a charada. Aqui, ó. Modo de exibição de dispositivo. Então, lá no Google Chrome, você tem como ativar essa funçãozinha, tá? E aí é um recurso que você usaria para visualizar o site como se você estivesse no celular, no tablet. Que às vezes o computador ele está muito lento e pesado. Você clica lá no site e demora. Então, o que é que você faz? Você ativa esse modo de exibição do dispositivo e aí ele simula no computador como se você estivesse usando um celular. Tá? Aí ele fica rapidinho.
Então, isso aí é um recurso que vocês devem usar quando o computador de vocês estiver muito lento. Beleza? Vamos embora. 14ª questão diz o seguinte, na 14ª, que assinale a opção correta a respeito do Microsoft Teams. Eu acho que a maioria de vocês aí que são professoras já precisaram de usar o Teams, né? Então, alguns aplicativos da Microsoft, na pandemia, ficaram muito conhecidos. Um deles é esse que estamos hoje, né? Fazendo esse stream aqui. Google Meet, o Google Sala de Aula, o Zoom, o Teams. Então, na pandemia, a gente usou muito esses aplicativos, tá? Por exemplo, os funcionários da Caixa Econômica, hoje, eles se comunicam através do Teams. Eu digo porque eu dou suporte ao pessoal da Caixa. Então, assim, se um gerente se comunica com o gerente, ele se comunica através do Teams. É como se fosse o MSN de 1900 de bolinha. Fica aqui no cantinho da tela quando você abre aqui. As reuniões também pode ser feito em Teams. Tá? Por exemplo, isso que está acontecendo com a gente hoje aqui, eu poderia, em vez do Meet, eu poderia acionar o Teams. Tá? Então, diante dessa informação, a letra A diz que o Teams é uma ferramenta de comunicação que permite o envio e o recebimento de e-mails. Negativo. Falso. Tá? Falso, falso, falso. A letra B diz que para participar de uma reunião virtual, tá? É necessário ter o aplicativo do Teams instalado no computador. Negativo. Tá? Se eu mandar o link, você acessa pelo link. Não precisa ter o aplicativo instalado. Então, é errado também. A letra C diz que, durante o compartilhamento da tela do Teams, é possível você conceder o controle do conteúdo compartilhado, tá, a outros participantes da reunião virtual. Perfeito, Aparecido. É isso aí. Letra C. Então, se a gente tivesse no Teams aqui, eu poderia conceder a vocês o controle de compartilhar o compartilhamento a outros participantes. Ou seja, mas o negócio ia ficar meio bagunçado, né? Porque, digamos que eu mandasse aqui para a Tereza, digo, Tereza, está com controle aí do que está compartilhado. Então, a Tereza poderia pegar esse compartilhamento e mandar para outras pessoas que não tem nada a ver com o grupo, tá? Mas o Teams, ele permite isso aí. A letra D, só para a gente finalizar, a letra D diz que no Teams, apenas o organizador de uma reunião virtual poderá silenciar ou remover o participante negativo. Qualquer pessoa ali pode. Agora, o que é que o organizador faz? Quando começa a reunião, ele bloqueia todo mundo. Ele tem esse poder antes que as pessoas saiam bloqueando. Então, começou a reunião, ele bloqueia microfone e câmera. Acabou. Tá? Então, ninguém mais, e aí ele criptografa. Fechou, acabou. E aí ele vai ter o controle total da reunião. Porque se ele não fizer isso, alguém tá muito chato, vou sacanear aqui, o cara vai lá e silencia. Ou remove algum participante. Aí começa a confusão. Beleza? E a letra D, a letra A, B, C, D, a letra E diz que não é possível utilizar o Teams em dispositivo móvel. A gente acabou de ver que é só mandar o link. Eu posso estar no meu celular que eu aceito de boa e participo da reunião. Então, a letra C é nossa resposta na 14ª questão. Beleza? A 15ª questão diz o seguinte, que um usuário do navegador do Chrome, ele utiliza um ambiente desktop no Windows. O que é um ambiente desktop? É um computador de mesa. Tá? Um computador de mesa, um ambiente desktop. Ele diz o seguinte, que ele deseja acessar a função de gerenciador de tarefas. Tá? Ele diz que essa função permite ao usuário, na letra A, controlar os recursos consumidos por esse navegador em tempo real, visualizando os aspectos da navegação. A letra B diz que ele gerencia os recursos de hardware do computador, tais como aumentar o tempo da CPU para a tarefa desse navegador. Na letra C, ele diz que ele acessa o gerenciador de tarefas, sistema operacional, permitindo acesso aos controles sobre todos os processos que estão em atividades no computador. E a letra D diz que ele vai inspecionar aspectos de hardware e software que pertencem ao computador no qual esse navegador está ativo, inclusive tarefas relativas às redes e aos protocolos. Então, qual é a função do gerenciador de tarefas? O nome já está dizendo. Ele vai gerenciar as tarefas, ou seja, quando você aciona o gerenciador, você, usuário, que está naquele momento no computador, e aí ele diz que é um desktop, você tem controle aos recursos que estão consumindo
por esse navegador em tempo real. Então, nossa letra A é a nossa resposta. Ah, então, se porventura você clicou no site, ele, 10, 15 minutos para abrir, o que é que você faz? Ctrl Alt Del. Aí você clica lá, gerenciador de tarefas. Então, ele vai dizer, aquele Word que está aberto está consumindo 90% do computador. Você vai lá, selecione, finalizar a tarefa. Ele finaliza e libera a máquina. Beleza? É assim que ele funciona. Então, 15ª questão, letra A. Na nossa 16ª questão, uma questãozinha de certo ou errado, é para a gente dar uma relaxada, tá? Diz o seguinte, que como opção de entrada aos dispositivos do usuário, o Windows Hello, ele permite a conexão por meio de reconhecimento facial ou impressão digital. Perfeito. O Windows Hello foi uma das novidades que a Microsoft teve quando lançou o Windows 10, tá? Até então, no Windows 7, não tinha o Windows Hello, assim como não tinha o Windows Defend, assim como não tinha o BitLocker. Então, esses recursos foram incrementados, tá? E adicionados no Windows 10. Professor, e agora com o Windows 11? O que acontece? Acontece o seguinte, acontece que permanece esse recurso e no Windows 11 chegaram outros novos. E no decorrer das nossas aulas, a gente vai pegando questões com o Windows 11 para vocês se familiarizarem, ok? Então, o Windows Hello, você pode ativar. A partir do momento que você ativa o seu Windows Hello, no seu computador com o Windows 10 ou o Windows 11, ele pergunta se a entrada, quando você ligar o computador, se quer ser facial ou quer ser na biometria. Beleza? Então, 16ª questão está correta, está certo. 17ª questão diz o seguinte: assinale a opção que indica a ferramenta do Windows utilizada para ajuste de configurações do computador. Então, ele está dizendo que para ajustes de configuração do computador, você vai lá no explorador de arquivos, você vai no painel de controle, você vai no acessório do Windows ou se você vai no Google Chrome. Então, se você quer ir nas configurações do computador, você tem que ir aonde? No painel, né? Se você entra no carro e você gira a chave, o que é que vai aparecer para você? O painel do carro. Vai dizer se tem gasolina, se tem óleo, se a injeção eletrônica tá boa. Quando você liga o carro, todas aquelas luzes vão apagar. Se uma daquela luzinha ficar acesa, tem que ir. Se não souber o significado daquela luzinha, daquele desenho, vai no Google, tá? Dica que eu dou a vocês. Se vocês botaram a chave do carro, ele girou, e na hora que ligar o carro, ficar uma lâmpadazinha do Aladim no painel do carro, ela é vermelhinha, e ela não apagar, pode desligar o carro e nem sair do lugar. Significa que seu motor está sem óleo. Aquela lâmpadazinha com 2 pinguinhos pingando, significa que é óleo. Nem sai, porque se sair, você vai bater o motor do carro. Não tem óleo. Por algum motivo, o óleo foi embora. Tá? Então, aí diz o seguinte: as configurações do computador, eu vou aonde? No meu painel de controle. Então, tá aqui, ó. Painel de controle. É lá onde eu vou controlar o meu computador. Lá eu vou dizer que tempo ele deve desligar a bateria. Lá eu vou dizer assim, esse programa eu não quero mais, vou desinstalar. Então, lá onde eu vou ter todo o controle. Tá? E ele diz qual é a opção que indica a ferramenta para ajustes nas configurações. Painel de controle. Questãozinha tranquila. Tá? Na 18ª questãozinha, a 18ª questão diz o seguinte: assinala a opção que indica a rede de informação utilizada por empresas para permitir que seus funcionários se comuniquem e tenham acesso às páginas internas reescritas, assim como os serviços internos. Então, uma questãozinha dessa também você não pode errar. Primeiro, ele fala de assinar a opção que indica a redes. A rede é de quem? De uma empresa. Tá? E aí ele fala o seguinte, que você utilizando essa rede permite que os funcionários se comuniquem e tenham acesso a páginas internas. Então, ó, você tem rede, você tem empresa e está dizendo que as páginas são internas. Então, eu só posso estar falando de quem? De uma intranet, uma rede interna da empresa, né? Uma intranet. Beleza? Essa também é uma questãozinha que não se pode errar no concurso público, tá?
Não se pode. Se você perder uma questãozinha boba dessa, você vai lá para o fim da fila. Beleza? Próxima questãozinha aí. Uma questãozinha que a gente já trabalhou, né? Eita, mas ele dessa vez encheu. Enchei. Essa você vai dormir, pensando só no Excel. Ó, como eu disse a vocês, né, o pacote Office ele vem muito cobrado nos concursos, né? Então, Excel e Word vem muito cobrado. Lembra que lá atrás eu disse que o PowerPoint não é tão cobrado, mas o Word e Excel, você precisa estar sempre se atualizando, sempre fazendo questãozinha. Lá atrás, você lembra que aquela pegadinha que ele disse? Qual é a forma de média, a forma de maior e a forma de menor? E aí todo mundo foi na letrinha B, quando na verdade era D. Né? Quando eu disse a vocês que a dele falava de máximo e mínimo. Por quê? Porque só existia aquela matriz de B2 até F2. Lembram disso, né? Há pouco tempo atrás. Nesse caso, vocês vão matar a questão agora. Quem ficou com dúvida naquela questão e não quis comentar, matou a questão agora. Por quê? Porque ele está dizendo que nessa fórmula aqui, existiu aqui, ó, olha a forma do maior. E aí está aquela situação que eu disse a vocês, o intervalo e uma condição. Ele está dizendo que a forma é igual a maior de D4 até D4. Só que ele quer o segundo maior. Então, agora vocês mataram a questão. Que todo para ter um maior e menor precisa ter um intervalo e um critério ou condição. Fechou? Agora, quem ficou em dúvida daquela máxima em mina, agora não tem mais dúvida. Entenda o seguinte, que a tabela a seguir ele foi criada em um texto elaborado lá no Excel 365. E aí ele fala que essa fórmula aí, maior, né, de D4 até D4, com o segundo maior, foi digitada na cela A5, beleza? Então, foi digitada aqui. Vou botar aqui uma interrogaçãozinha aqui. Tá? E ele diz o seguinte, que qual o valor da cela ele vai apresentar? É muito fácil, né? Então, quais são os intervalos que eu quero? De D4 até de B4 até D4. Cadê o B4? B4 aqui, ó, até D4. Então, o resto da planilha não me interessa. Eu quero só aqui, ó. Foi ele que disse. B4 até D4. Tá aqui. B4 até D4. Tá aqui, ó. Intervalozinho aqui, ó. E ele disse que ele quer o segundo maior. Ficou fácil. Então, ó, mudando aqui para vocês entenderem. Quem é o primeiro maior? 275. Aqui, ó. Primeiro maior. 275. O segundo maior? 189. E o terceiro maior? 189. Então, ó, meu segundo maior, 189. Essa daí foi tranquila demais. Essa aí a pessoa também não pode errar. Se souber as regras, acompanhe as aulas direitinho, não tem como esquecer. Beleza? Essa aí alguém tem dúvida ou tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Tudo certinho? Beleza. Vamos embora. Mais uma para fechar, viu, Tereza? Essa vai ser para fechar. Só mudar a cor aqui. Voltar para o vermelho. Olha lá. Diz o seguinte. Caso a fórmula igual a soma, aí essa foi cruel, né? Porque essa disse A até A, puta merda, seja digitado na cela B4, na planilha apresentada anteriormente, desenvolvida no Microsoft Excel 365, o respectivo resultado será. E aí, Tereza? Arrisca isso daí, Tereza? Arrisca isso daí, Tereza? Eu nem tentei. Ó, a fórmula tá aqui, pô. Dona Cris, Eu vou arrisca isso daí, Dona arriscar. Cris? Vou arriscar no 7. Na letra D, no caso? Sim. Eu Beleza. sei se está certo. Vamos ver aqui, né? Ó, até comeu ali um pouquinho. Mas ele está dizendo que você deve somar de A até A. Então, ele está dizendo o seguinte, que eu tenho que somar A até A. Ô, professor, mas vê só. Eu estou olhando aqui para a bendita planilha aqui, que está aqui. E só tem coluna A e coluna B. E aí? Me perdi. Né? Me perdi. O que é que danado eu vou fazer agora aqui? Como é que eu faço, professor? Como é que eu vou resolver esse negócio? Meu povo, ele está dizendo some de A até A. Então, se soma de A até A, esquece isso aqui. Então, ó, soma
só o A. 025. Hoje vai ser 7. 7. Tome de A até A. Não tem outra coluna, só tem A e B. Então você Só elimina tem a pegadinha coluna B. nessa prova. Essa daí vem. Beleza? Então, meu povo, ficou tudo certo aí, tudo tranquilo. Deixa eu só fazer um comentário com vocês rapidinho antes que a gente encerrar a aula aqui. Pessoal, nossa colega Flávia, ela não assistiu a aula hoje aqui, né? Ela até mandou no meu privado aqui. Mas, Flávia, desde já eu quero te agradecer pelo presente, tá? Ganhei essa apostilazinha, essa agenda, minha amiga Flávia mandou, tá? O nosso logomarcazinho aqui, formado com o professor Emerson, uma agendazinha, tá? Então, muito obrigado, viu, Flávia? Chegou aqui, obrigado mesmo. E aí, nossa amiga Flávia, ela trabalha com personalizações e perfumaria, tá? Vou até deixar o Instagram dela aqui, fazer, já que ela mandou para mim, eu vou fazer uma propaganda dela aqui. Então, vocês precisando de qualquer coisa aqui do grupo. Ela mora em Salgueiro? Ela mora em Salgueiro. Ela trabalha com o Marcelo aí na Fachusca, aí, passou na seleção aí. Então, o Instagram dela é o @Flávia Perfumaria Personalizados. Depois eu vou deixar no grupo, tá, o Instagram dela, porque ela trabalha com essas personalizações, né? No chaveiro, principalmente em Dia das Mães chegando, né? E aí ela tá bombando lá no Instagram lá. Aí eu vi lá umas agendas dela, gostei, e ela me mandou essa agenda, tá? Ficou perfeita aí. Adorei, viu, Flávia? Obrigado, viu? Então, não poderia deixar passar batida aqui, né? Ok, pessoal? Então, obrigado, Tereza, Aparecida, Dona Alcinete aqui, Dona Cris, Marjorie, que não é Marjorie, né, Marjorie? Ela tá em fake news aqui, ela tá com um fake aqui. Mas ela já conhecia a nossa aula, né? Voltou, só relembrou, tá um pouquinho enferrujada, mas não vai parar mais, né, Marjorie? Então, pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu, coração. E quarta-feira, viu, Tereza? Temos a nossa última aula aí. Vamos trazer umas questõezinhas. Eu acho que 40 questões é muito cansativo. Mas eu vou pelo menos ver se eu faço umas 25. Vai ficar bem legal. Qual será o nosso próximo concurso, hein? Estamos acompanhando aqui, né? E na hora que sair Petrolina, Floresta, Cedro. E na hora que sair o Cedro, a gente já... Olha, de antemão, deixa eu me comprometer com vocês. Na hora que sair a data do Cedro, a gente marca uma quinta ou uma sexta antes e faz um simulado, pelo menos umas 3 horas, que é para vocês não ir para a prova esquecendo de nada. Beleza? Aí a gente dá uma aula extra. Em vez de 11, vai para 12. Fechou lá. Fechou? Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Valeu. Show de bola.